Boa tarde. Nesse vídeo, iremos fazer uma pequena revisão sobre engenharia de requisitos, ou seja, o que vocês deveriam ter visto na disciplina de engenharia de requisitos, ou que vocês viram. Às vezes vocês vão lembrar alguma coisa, às vezes vocês vão ver coisas que por acaso vocês faltaram um dia e não viram, mas vai servir de base para que a gente consiga trabalhar a disciplina de design de software, que é o nosso objetivo. Bom, começando aqui, o que são requisitos de software? É a descrição de características de recursos que um software deve ter. Segundo Peters, é a descrição dos principais recursos de um produto de software, seu fluxo de informações, comportamentos e atributos. É a estrutura básica para o desenvolvimento de um produto de software. Embaixo a gente tem uma citação do Pressman que eu acho interessante, que prova um pouco da dificuldade da engenharia de requisitos, que é a seguinte frase: o cliente chega para o desenvolvedor e diz: sei que você acredita que entendeu o que se acha que eu disse, mas não estou certo que você percebe que aquilo que ouviu não é o que eu pretendia dizer. Ou seja, é muito complicado descobrir ou elicitar, como é o termo que a gente usa, os requisitos que o cliente deseja para um software. E nem sempre o que ele deseja é o que ele necessita. Então, isso é um problema grande assim, da engenharia de requisitos. Bom, os requisitos são categorizados em três, basicamente: funcionais, não funcionais, e o terceiro tipo recebe vários nomes dependendo do autor. O Bezerra colocou como requisitos normativos, mas eles têm outros tipos de denominação. Mas o funcional e o não funcional são padrão. Assim, esses todo livro refere-se a esses termos, assim, e usa esses termos para esses tipos de requisitos. Requisitos funcionais são as necessidades em termos de funcionalidade que o sistema deve prover. Por exemplo, são funcionalidades. O sistema deve permitir que o professor lance as notas de um aluno. O sistema deve permitir que o cliente se cadastre para receber e-mails. O sistema deve permitir que o gerente de vendas visualize o relatório de vendas. Ou seja, são funcionalidades que o sistema deve ter. Ou seja, requisitos funcionais representam funcionalidades. Os requisitos não funcionais eles representam características de qualidade que os sistemas devem ter e não funcionalidades. Um exemplo: características de confiabilidade, de desempenho, de portabilidade, de segurança, de usabilidade. Por exemplo, você pode colocar como requisito um requisito não funcional que o sistema deve ter pelo menos que o sistema não deve demorar mais que um segundo para dar a resposta a uma determinada pergunta, a uma determinada requisição do usuário. Outra característica: o sistema ele deve poder atender 1000 usuários simultaneamente, ao mesmo tempo. Segurança, por exemplo, o sistema deve ter uma chave de criptografia de 128 bits, alguma coisa nesse sentido. Usabilidade, o sistema deve ser fácil de usar, o sistema deve ser acessível a usuários surdos, por exemplo, e usuários com visão baixa ou usuários cegos, coisas desse tipo. Os requisitos normativos, eles representam restrições impostas ao desenvolvimento do sistema. Por exemplo, o sistema deve ser escrito em Java. O sistema deve ser feito em plataforma Linux. O sistema deve seguir
fugiu a palavra, mas ele deve seguir a licença, desculpa, ele deve ter a licença Creative Commons, por exemplo. Tá? Uma das dificuldades grandes da engenharia de requisitos e que a gente viu na disciplina é basicamente a análise de requisitos. Tá? É muito difícil você compreender o que o cliente deseja, porque você construiu o sistema errado. Ou seja, sistema que resolve o problema errado, o usuário não vai usar. Tá? Mas você construir um sistema que não funcione corretamente, também não vai ser bom. Então, uma boa extração de requisitos serve para que você consiga conversar com o seu cliente e chegue num entendimento com relação a escopo e chegue a um entendimento com relação à compreensão do sistema. Uma boa extração de requisitos ajuda na compreensão desse sistema, evitando surpresas. Um erro na fase de extração de requisitos é muito custoso, porque você vai ter que, às vezes, refazer toda uma funcionalidade. E isso, sim, é mão de obra, são custos operacionais e tudo mais que não estariam previstos, ou seja, e que não teriam necessidade de acontecer. Esse desenho mostra muito bem a dificuldade em termos de você licitar os requisitos do software. Aqui tem o que o usuário pediu, como o analista viu o pedido, né? Ou seja, o usuário pediu isso, o analista viu isso. Daí, o projetista chegou e projetou desse jeito. Daí, o programador programou assim. Porque ele achou que devia fazer, porque tinha coisas que não eram fáceis de serem feitas e coisas desse tipo. Mas o que o cliente queria, na verdade, era esse... cadê? Era esse balanço com duas cordas, né, em uma tábua. E como o sistema funciona hoje em dia, depois de várias atualizações? Ele funciona desse jeito. Tá? Parece uma piada, mas ela reflete exatamente a dificuldade da análise de requisitos. Processo de análise de requisitos. Aqui tem um outro desenho parecido com esse, que envolve também consultor de negócios, pessoal de vendas, etc. Tá, o programador, por exemplo, construiu desse jeito e o consultor de negócios vendeu para o cliente isso daqui. Isso às vezes é um problema, tá? Então, vamos ver algumas partes que a gente viu na disciplina de engenharia de requisitos. Por exemplo, levantamento de requisitos corresponde à etapa de compreensão do problema. Tá? Essa compreensão do problema, como é que ela é feita? Ela é feita através da descrição do problema, por exemplo, através de um documento de visão do sistema. A gente já vai ver isso daí. Esse documento serve para você contextualizar o software que você está tentando desenvolver com relação à concorrência, com relação ao problema que deve ser resolvido. Tá? Você primeiro define esse problema para depois definir como você vai abordar isso. Tá? Para fazer essa etapa de levantamento de requisitos, existem várias técnicas. A gente viu, eu não vou repetir aqui, porque é todo um semestre de curso, mas entre as técnicas principais, por exemplo, brainstorming, workshop de requisitos, a técnica persona, a técnica de prototipação, você construir um protótipo, você construir um storyboard, a técnica de questionários, a técnica de entrevistas,
cenários, todas as técnicas que a gente viu durante o nosso curso. Durante essas técnicas, vocês podem realizar atividades com o cliente, com o responsável que vai dar a informação, né, do cliente, para que toda a compreensão dos requisitos do problema e das características de software e dos requisitos seja atingida. Então, primeiro problema, depois características, e essas características vão ser modeladas em termos de requisitos. Tá? Então, a gente segue esses 3 passos. Tá? Todas essas técnicas envolvem reuniões, conversa com o cliente, participação do cliente, às vezes a gente chega até a construir um pequeno protótipo do sistema para poder discutir certos aspectos. Tá? O requisitos ele vai ligar as necessidades do usuário ao projeto de software, ao design de software, que é o que a gente vai fazer. Então, para fazer o design de software, a gente precisa dos requisitos. Tá? Problemas básicos. Problemas de escopo, de entendimento e de volatilidade. Então, o escopo é o que o sistema vai ser. Se o sistema vai fazer uma coisa ou não, quais tipos de usuários ele vai atender ou não, ou seja, a definição da fronteira do sistema. Problemas de entendimento. Vocês vão... É difícil você chegar a uma conclusão a respeito do que o sistema precisa, porque nem o usuário, o cliente, né, ele não sabe o que ele quer e também não sabe muito bem o que ele precisa, e às vezes o que ele quer é diferente do que ele precisa. Então, esse entendimento, ele precisa ser atingido. Então, a engenharia de requisitos serve muito para suprir para minimizar essa distância entre o entendimento da equipe de desenvolvimento, o entendimento do cliente e o entendimento dos usuários. O último problema, que é um problema que não tem muita solução, os requisitos mudam ao longo do tempo, ou seja, o problema de volatilidade. O que a gente pode fazer sobre isso? Fazer um sistema o mais independente possível, o mais modificável possível, para que a gente consiga alterá-lo com um esforço pequeno, entre aspas, assim, com o menor esforço possível. Tá? Aqui a gente tem as fases do levantamento de requisitos. Tá? Então, o levantamento de requisitos, a gente vai identificar as necessidades dos clientes, usuários e stakeholders, através daquelas técnicas que a gente viu. Vai ser gerado um documento de requisitos, um documento paralelo que é gerado é o documento de visão do sistema, que também serve para isso. Tá? Esse documento de requisitos, ele serve como base para tudo que a gente vai fazer depois. Inclusive, ele serve como base para contrato. Você negociar o contrato com o cliente e negociar o que deve ser entregue em cada etapa e assim por diante. É um documento que tem que ser validado, né, com o cliente para que você possa ter uma segurança no que você está fazendo. O que tem nesse documento? Tá? Desculpa, o que ele tem nesse documento? Ele tem basicamente o escopo do sistema, o que o sistema faz, o que não faz, funcionalidades, etc. As etapas: entendimento do domínio, ou seja, primeiro você estabelece o domínio do sistema,
O resultado disso pode ser um documento de visão do sistema, que a gente vai ver daqui a pouco. Extração e análise de requisitos, ou seja, você vai aplicar aquelas técnicas que a gente viu para obter as características e os requisitos, e depois das características, os requisitos do sistema. Daí você vai especificar esses requisitos, ou seja, você vai documentá-los, vai especificá-los, documentá-los, para permitir, com uma linguagem gráfica ou não, textual ou não, tá? Para a partir daí validar esses requisitos com o cliente, tá? E os usuários. Tá? Aqui vão ter funcionalidades, né? Interfaces externas, desempenho, atributos, restrições, por exemplo. Principais artefatos gerados na engenharia de requisitos são documento de visão do sistema, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do documento. Esse documento, ele é um documento que vai permitir o entendimento do escopo do sistema. Com ele, a gente coloca a oportunidade do negócio, né? Uma definição do problema, a posição do sistema, descrição dos stakeholders, ou seja, usuários, desenvolvedores, cliente, etc. Tá? Um resumo dos usuários, ambiente, plataformas, além das principais funcionalidades do seu sistema, do seu produto, por exemplo. Precedências, prioridades, tá? E requisitos de documentação. Tá? Então, nesse documento de visão do sistema, você tem uma visão geral do seu sistema. Tá? De como você vai desenvolvê-lo, de como o sistema vai ficar mais ou menos. E isso serve para ajudar na compreensão do sistema por parte do desenvolvedor, por parte do cliente, por parte dos usuários. A partir daí, você vai fazer um documento de especificação de requisitos, por exemplo, que tem as seguintes partes: uma introdução, né? Uma descrição geral do sistema com outros sistemas, né? As principais funções do software, características dos usuários, restrições gerais, tá? Daí, então, você vai definir todos os requisitos funcionais. Aqui a gente usa o diagrama de caso de uso, né? Então, a gente tem todo o modelo de caso de uso. Daí, os requisitos de interface com o usuário, né? Telas, layouts de telas, interface de hardware, interface de software e tudo mais, né? Tudo que deve ser feito, tudo que deve ser implementado. Requisitos não funcionais, atributos de confiança, restrições de projetos e, por exemplo, bancos de dados. Tá? Dentro desse documento de especificação, vai o modelo de casos de uso. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo do modelo de caso de uso. Tá, ele é composto de atores, casos de uso, tudo isso a gente viu, né? Cada caso de uso representa uma funcionalidade que o sistema oferece para um ator. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem basicamente uma modelagem das principais funcionalidades do sistema. Então, a gente tem, por exemplo, administrador, que é um ator, usuário, que é um outro ator, ou seja, os atores que vão lidar com o sistema, e dentro das elipses, a gente tem as principais funcionalidades, os principais serviços que o sistema vai prestar para os atores. Tá? Nesse caso, é um sistema de bibliotecas, onde o administrador registra o empréstimo, registra a devolução, mantém os dados do usuário e mantém os dados dos exemplares.
O usuário ele pode visualizar os exemplares disponíveis. É um exemplo bem simplificado de um sistema de biblioteca. Mas para vocês entenderem, para vocês lembrarem das principais características de um modelo de caso de uso. Além disso, esse modelo consta uma especificação de caso de uso, tá? Que é o seguinte, você tem aqui o fluxo de eventos, tá? Que, por exemplo, tem os eventos do cadastro do usuário. Cada evento é uma entrada do ator e a resposta do sistema. Tá? Então, aqui a gente tem 4 eventos, tá? No fluxo básico, que é o uso normal do sistema. Além disso, a gente pode ter fluxos alternativos, tá? Fluxos de exceção, pré-condições, pós-condições, etc. Tá? Esse seria, entre muitas aspas, o modelo de caso de uso. Além do diagrama, a especificação do caso de uso é de fundamental importância porque ela permite a geração de novos artefatos. Tá? A gente usa a especificação com esses dados aqui, por exemplo, para gerar novos artefatos. E no final, a gente tem um modelo de classes conceituais. Por exemplo, que a gente tem aqui. Isso aqui é um exemplo de modelo de classes conceituais. Tá. Que são basicamente as classes que a gente consegue identificar através por exemplo, da especificação dos casos de uso. Tá? Cada classe é representada por um quadrado, um retângulo. Entre as classes, a gente vai ter associações, tá? Que vão representar as ligações entre esses conceitos, né? Essas classes conceituais. E a gente tem a multiplicidade, que diz o número de instâncias envolvidas, o número de objetos envolvidos. A gente não está falando em termos de programação orientada a objeto ainda, mas isso daqui refere-se a como isso funciona no mundo real. Tá? Isso daqui, essa modelo de classes conceituais, ele vai ser, como é que eu vou dizer? Ele vai ser modificado, vai ser alterado, vai ser ampliado para o nosso diagrama de classes visão de projeto. Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante com isso para conseguir fazer o nosso projeto de software, o nosso design de software. Tá? Com detalhe suficiente para começar a implementação. Tá? Além disso, temos requisitos não funcionais, né? Requisitos de qualidade e tudo mais. Modelos de telas e tudo. Tá? Tudo isso foi visto em engenharia de requisitos. Qualquer dúvida, a gente pode passar o material para vocês, né? No caso, ou então vocês acessarem as páginas de engenharia de requisitos dos diversos professores, inclusive a minha, tá? Que está em www.inf.fpr.br/CI162. Então, nesse vídeo a gente fez uma revisãozinha muito simplificada da disciplina de engenharia de requisitos. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.